Pessoal, quem foi Jair Bolsonaro, né? Na verdade, quem é Jair Bolsonaro? Nós estamos aqui no dia 12 de novembro de 2022. Ele foi derrotado nas eleições pelo candidato Lula por uma margem ínfima e é um importante nome da política nacional. Vai ser o líder da oposição ao governo Lula, do PT. Ele é agora nomeado presidente de honra do PL, que é o partido dele. Mas vamos pegar desde o início. Ele nasceu no Vale do Ribeira, que é uma região que tem entre o estado do Rio de Janeiro e São Paulo, perto da costa, do litoral. E trabalhou nessa parte junto com o pai dele, nessa parte da agricultura e tudo, e tirava boas notas, era um aluno inteligente, e entrou para a AMAN, a Escola das Agulhas Negras, que forma os oficiais para o Exército Brasileiro. Forma os cadetes, que são a patente equivalente a tenente, é um tenente júnior, vamos botar assim, os cadetes. Só que a prova para a AMAN ela é muito complicada, não é fácil não. São muitos candidatos por vaga. E Bolsonaro conseguiu entrar e se formou. Lá dentro ele era bom em educação física, foi paraquedista na área de paraquedista no Exército, logo depois que passou da AMAN como capitão, foi da área de paraquedista, para os paraquedistas, né, do Exército, e sempre foi um cara polêmico, até hoje ele é. O que ele estava reivindicando como capitão em determinado momento? Ele estava reivindicando aumento de salário para as Forças Armadas, porque outras categorias os governos davam aumento. Judiciário, sempre o judiciário teve aumentos, sempre. Eles mesmos dão aumentos para si mesmos e ninguém pode questionar. Os políticos também, altos salários, altas vantagens, benefícios de gabinete, aposentadorias, etc. E ele deu uma entrevista para uma revista, que eu não me lembro o nome, acho que foi no final dos anos 80, início dos anos 90, dizendo isso, reclamando e tudo, e ficou bombado entre os moradores do Rio de Janeiro, principalmente aqueles ligados a famílias de militares, que eram muitos, porque o regime militar tinha acabado em 1985, ou seja, há pouco tempo, e ele foi eleito vereador lá no Rio de Janeiro. Foi eleito vereador com 30 e poucos anos. Foi aí que começou a carreira dele. Depois ele continuou nessa mesma pegada, uma fala truculenta e tal, mais incisiva, contra os políticos, contra o estado de coisas que já existiam naquela época, né? Lembrando que naquela época nós tínhamos o Sarney como presidente, o Collor que confiscou as poupanças de todo mundo, e ele ganhou para deputado estadual, depois para deputado federal, e chegou até a ter uma frase, né, que na época do Fernando Henrique, que controlava, fez o Plano Real, estabilizou a nossa economia, acabou com a hiperinflação e era muito restritos nas contas. Ele e o ministro da Economia, Pedro Malan, eles eram muito restritos na economia. Se não tinha dinheiro, não tinha. Então não dava mais aumentos para os militares, o povo não tinha uma situação muito confortável, porque só trabalhavam com o que o Brasil tinha, igual você na sua casa, na sua loja, no seu comércio. Você não gasta mais do que você arrecada, do que você ganha. Era assim que o Fernando Henrique fazia. E aí o Bolsonaro, pau da vida, falou que tinha que fuzilar o Fernando Henrique. Fuzilar o Fernando Henrique, mais não sei quantas pessoas, e não sei o que. E isso foi ganhando notoriedade na mídia. Ele foi se reelegendo deputado, colocou o filho dele, Flávio Bolsonaro, na política também, foi eleito como político.
Lá em São Paulo, um outro filho dele, o Eduardo Bolsonaro, também na política como deputado. E ele começou a ser chamado para programas como Luciana Gimenez, aqueles programas à tarde que tinha bate-boca no SBT, sei lá, na Record, casos de família. Ele ia lá, vagabundo tem que ir pra prisão mesmo, não sei o que, vagabundo não tem que ter direito a nada, aquele jeitão dele. E isso encantava muitas pessoas. Por isso que ele sempre ganhava a eleição e fazia os filhos sempre ganharem as eleições também. Sempre se reelegeram com essa linha de não concordar com a política vigente e querer mudanças e bater nas coisas erradas que existiam na vida cotidiana do Brasil. E aí foi se reelegendo e tal. Em 2014, 2013, começou o impeachment da Dilma. E todo essa podridão dessa democracia que foi imposta após 1985, olha que eu não estou dizendo que toda democracia é uma podridão. Estou falando que a nossa democracia, que é ainda uma podridão, levou o Lula a ser o chefe do maior esquema de corrupção, de roubo da história do Brasil. Foram bilhões roubados da Petrobras, do BNDES, do governo, para ele, para fazer sítio, para poder comprar triplex. E os outros membros também do PT, o José Genuíno, aquele que manda no PT, que é o José Dirceu. Todo mundo roubou muita coisa. O governo Dilma foi um desastre colossal, a economia despencou, e eram nomes que o Lula que mandava. A Dilma não tinha não tem nem inteligência própria de escolher os nomes, era tudo o Lula. Então quem governava era o Lula. A Dilma era só um poste e ele que governava. Mas ela teve um impeachment por causa de uma pedalada fiscal, algumas, não lembro direito, e foi empichada dentro da lei. O Congresso, por maioria, os deputados pediram o impeachment, depois foi para o Senado, a maioria dos senadores pediram impeachment, e foi para o STF, o Supremo Tribunal Federal, e foi dado o impeachment. Ela perdeu o cargo. Quem assumiu? O vice-presidente Michel Temer, que fez um bom governo na economia durante 1 ano e meio que ele ficou apenas, 1 ano e meio. Ele até fez um governo bom, ajustou as contas, começou a tentar reverter a crise que Dilma Rousseff tinha deixado e o Lula tinham deixado. Mas nós tínhamos um fenômeno, as redes sociais e a internet, que estava bombando. E o Bolsonaro, que era sempre um cara lá isolado, falando palavrão, lá não sei o quê, indo contra e tal, soube usar, com os filhos dele, soube usar muito bem a internet, as redes sociais, para fazer uma campanha à presidência da República. E não é que o cara venceu. Teve o primeiro turno contra o Haddad, do PT, porque Lula estava preso pela corrupção. Teve mensalão, petrolão, mas ele foi preso por comandar o esquema de corrupção, né, que tinha no governo, ele que é do PT. E o Bolsonaro venceu o Haddad no primeiro turno e depois no segundo turno, e foi eleito presidente da República. Ele está no terceiro casamento, ele tem 3 filhos, se não me engano, 4 agora com uma filha que ele teve, uma criancinha, com a atual esposa Michele Bolsonaro, que é a sua atual companheira, e entrou aí como presidente. Tinha tudo para decolar. O que aconteceu? Pandemia da Covid. Pegou de surpresa a maioria dos governantes no mundo inteiro, não foi só no Brasil. O Trump, por exemplo, lá nos Estados Unidos, estava bem no governo, veio a pandemia, ele perdeu a eleição para o Joe Biden.
E aqui no Brasil isso afetou, porque o povo estava morrendo, botou a culpa nele, que ele não comprou as vacinas, ele também fazia algumas falas polêmicas, que ele tinha que analisar direito as vacinas, porque o cara podia tomar uma vacina e virar jacaré, e não sei o que, umas coisas desse naipe aí, isso pegou muito mal, muita gente ficou com ódio dele, porque familiares morreram, e a economia, devido à pandemia e agora uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, o mercado internacional com a China crescendo pouco também, diferente do que foi na época do Lula, que a China crescia muito, e por isso que o Brasil exportava o agronegócio muita coisa para a China, por isso que o governo Lula tinha muito dinheiro. Eu não sei agora como é que ele vai fazer para poder cumprir as promessas mentirosas de campanha, porque agora não tem China bombando, não. Entendeu? Tem as contas apertadas. Ele prometeu um monte de coisa, prometeu picanha, prometeu não sei o que. Agora já estão querendo furar o teto dos gastos, ou seja, gastar mais do que arrecada, para poder cumprir essas promessas, para continuar dando o auxílio que eles chamam de Bolsa Família de R$ 600. E eu não sei como é que o Lula vai fazer, não. Mas o Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula na sua reeleição. Os institutos de pesquisa todos davam que o Lula ia ganhar no primeiro turno. Bolsonaro terminou o primeiro turno pertinho do Lula, com erros colossais dos institutos de pesquisa. Uns dizem que estavam manipulando, que eram comprados para induzir o povo. Essa também é a minha opinião. E no segundo turno, por uma margem muito pequena, porque o Lula é muito forte no Nordeste ainda. Nordeste em massa vota no Lula e no PT. Mas por uma margem ínfima, o Lula acabou ganhando, e o Bolsonaro agora, no dia 31 de dezembro de 22, vai entregar o governo. E vai ser o líder da oposição, como eu já disse, presidente de honra do PL. Ele fez muitos deputados dessa eleição, muitos senadores, governadores, andou pelo Brasil inteiro, e então ele tem chances de ser um bom líder da oposição. Daqui a 2 anos nós temos eleição para prefeito e vereador, ele pode conseguir fazer bastante prefeitos pelo Brasil, bastante vereadores, e daqui a 4 anos, 2026, a gente não sabe se ele vai vir candidato, ou se ele bota a mulher dele como candidato, a gente não sabe se Lula vai estar vivo, e se o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, assume, se o Lula vai ter alguma doença, ou não, se vai estar bem, mas vai estar mal a popularidade, ou vai estar boa a popularidade do Lula. Isso aí tudo é uma incógnita daqui para frente. Então esse é o Jair Bolsonaro, um cara polêmico, casca grossa, fala. Agora, como presidente, ele teve que baixar o tom, né? Porque presidente é um outro cargo. Mas quando ele era deputado e no início da presidência, falava palavrão, xingava, mandava metralhar Fernando Henrique Cardoso, não sei o que, fuzilar Fernando Henrique Cardoso e mais não sei quantos ladrões. Enfim, tá aí, pessoal, a história da vida do nosso atual ainda presidente Jair Bolsonaro. Espero que eu tenha agregado informações. Clica no sininho, se inscreva no canal e curta. Isso vai ajudar muito o canal a nós divulgarmos informações para outras pessoas que necessitam, tá bom? Um abraço, fique com Deus.